Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Esse é mais um vídeo que eu faço a respeito do Apocalipse. Você não precisa assistir os outros vídeos para entender o conteúdo que eu vou deixar aqui nesse vídeo de hoje. Se você quiser assistir os outros vídeos, eles estão disponíveis no canal, é só você procurar lá. São os últimos dois vídeos que eu postei. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma linha do tempo incrível entre a volta de Jesus, a destruição do anticristo e do seu reino, o começo do milênio, com o Senhor Jesus reinando na terra, e o reino da eternidade. Para você entender o Apocalipse ele não está todo em ordem, mas essa linha do tempo, desses acontecimentos, é muito clara, irmãos, e ela serve de base para você entender os outros acontecimentos. E para isso, você vai precisar conhecer um pouquinho dos profetas e dos ensinamentos do próprio Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, se você pode, em Apocalipse 19. Essa linha do tempo começa em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 13, vai mostrar a volta de Jesus. E diz assim, olha: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, à sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele próprio. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus foi visto. O apóstolo João ele tem uma visão de Jesus voltando, né, num cavalo branco. E ele se chama a Palavra de Deus. É muito claro que aqui é a volta do Senhor Jesus. Isso do versículo 11 ao 13. Agora presta atenção no versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Irmãos, os anjos, eles descerão com o Senhor Jesus. E eles vão recolher a igreja, eles vão recolher aqueles que foram fiéis, onde estiverem, em qualquer lugar, nos quatro cantos da terra. E isso acontece somente neste momento, não acontece antes. Quando o Senhor Jesus Cristo volta, com som de trombeta, com alarido, com festa, ele envia os seus anjos a recolher os irmãos, aqueles que forem escolhidos, nos quatro cantos da terra. E nesse momento, irmãos, o que acontece? Jesus está descendo e os anjos, num tempo muito rápido, recolhem aqueles que ressuscitaram, aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram, e aqueles que estiverem vivos e forem do Senhor serão arrebatados e vão encontrar com Jesus nas nuvens. Só que não vão encontrar com Jesus nas nuvens para poder subir aos céus. Calma que eu vou explicar. O que acontece? Jesus ele encontra com a igreja nas nuvens e ele parte para a terra de Israel, porque tem uma missão a ser cumprida. E o reino de Cristo para começar junto com a igreja na terra. Olha só, versículo 15. E da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus encontra com a igreja nos ares e desce, aonde está reunido o exército do anticristo, aqueles que aceitaram a marca da besta e o seguem. Jesus volta e o anticristo é morto pela espada que sai da boca do Senhor. Ele é morto no vale de Armagedon. E após isso, Jesus ele vai começar, né, o milênio, o reino do milênio na terra, com a sua igreja. Esse fim do anticristo, então, quando Jesus volta, o anticristo já vai estar sim na terra. Já vai ter perseguido a igreja. Alguns vão morrer por testemunho do nome do Senhor. Outros, infelizmente, vão aceitar a marca. Alguns, né, a grande parte do povo vai ser protegida por Deus. E aí, né, porque se todos morressem, quem seria arrebatado? Então, esse é o fim do anticristo. O próprio Jesus vai matá-lo com o sopro que sai da sua boca, no poder, no esplendor da sua vinda. Nós podemos entender isso, né? Você lê na sua casa Ezequiel capítulo 39, você vai ver Deus preparando uma grande ceia, Deus preparando um banquete para as aves do céu, com os cadáveres do exército do anticristo, que será morto pelo Senhor Jesus e seu exército. E você vê o próprio Jesus em Lucas, capítulo 17, são apenas 2 versículos, ele respondendo aos seus discípulos a respeito da sua vinda. Lucas 17,
versículo 35. Olha só, analisa. Jesus está falando aqui do arrebatamento, da sua volta. Olha só. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. E respondendo aqui aos discípulos que estavam conversando com Jesus. Eles disseram, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Jesus está falando que ele voltará quando o anticristo, que vai ser o corpo, ele vai ser morto, estiver já ali em Armagedon, no local chamado Armagedon, com o seu exército, ali vão se ajuntar as águias. As águias vão vir para comer os corpos mortos pelo esplendor da volta de Jesus, daqueles homens ímpios que vão ter aceitado a marca da besta. E Jesus está dizendo que ali ele volta. Né? Ele volta no momento para cumprir essa profecia. Olha só que Apocalipse está mostrando isso para nós de uma maneira muito clara, porque ele vem para ligar as profecias do Velho Testamento, os ensinamentos de Cristo, porque o mesmo Deus que inspirou os profetas é o Deus que revelou o Apocalipse para o apóstolo João, para nós, para a sua igreja. Todos os acontecimentos eles estão de acordo com a palavra de Deus. Olha só. Versículo 15 do capítulo 19 de Apocalipse. Eu vou relê-lo aqui. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Então, olha só, ele vai cumprir essa profecia. Ele vai ferir aqueles, o anticristo, o falso profeta, e aqueles que tiverem a marca da besta. E ele as regerá com vara de ferro. Algumas pessoas vão sobrar que não vão colocar a marca, mas também não vão ser dignas de serem arrebatadas e vão entrar no reino de Cristo como nações. Isso daqui não é meio termo. Você tem que entender que essas pessoas vão estar no dia da sua vida ainda. Né? Não é aqueles que já morreram, nós agora, se não aceitarmos a Cristo, né? E se morrermos, não vamos ressuscitar para entrar na nação, né? No milênio como nação, não. Isso aqui são as pessoas que vão estar vivas nesse momento, que não vão ser dignas de ser arrebatadas, mas também não vão aceitar a marca e vão entrar no milênio como nações. E elas vão ter, né, que decidir também se aceitam a palavra de Deus ou não. Porque chegará o momento do julgamento final, da eternidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Ele regerá as nações com vara de ferro. Aqueles, né, o anticristo, seu exército, todos aqueles que o seguem, que aceitaram a marca da besta, serão aniquilados. Cada um tem o seu destino aqui que a Bíblia vai mostrar. Mas as pessoas vão entrar nas nações. E Cristo e a igreja reinarão sobre as nações. Vão sacerdotar as nações. Vai acontecer o reino do milênio, o reino milenar aqui nessa terra. Jesus reinando por 1000 anos, com Satanás amarrado. No fim desse milênio, as pessoas vão ser testadas mais uma vez, porque Satanás será solto para enganar as nações. Veja bem. Versículo 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo vem para reinar, essa terra toda terá que andar de acordo com a sua palavra. Olha só. E vi um anjo, olha a profecia aqui de Ezequiel, olha a fala de Jesus nos evangelhos, e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, daqueles que têm cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Quais homens são esses? Aí Apocalipse vai mostrar. Agora vai dar a Bíblia vai detalhar, ela vai focar. Quem são esses homens? Olha só, versículo 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Então, até então, a Bíblia estava dando foco em Jesus voltando das nuvens, e agora ela dá foco nos homens reunidos no local chamado Armagedon, leia Apocalipse 16, que lá está mais bem explicado, né, detalhadamente, o local onde eles estão, que é um local chamado Armagedon, o local da última batalha. E olha só, eles estão lá reunidos para resistir àquele que está sobre o cavalo, que é Jesus, que vem para reinar. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois homens, olha só,
foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu se fartaram com a sua carne, com as suas carnes. Então tem uma linha do tempo perfeita. O anticristo veio, reinou, perseguiu a igreja, blasfemou contra Deus. Jesus voltou, matou, o exército do anticristo. Ele e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo. Os demais foram mortos e as aves se fartaram com a carne desses exércitos que foram mortos. Perfeito. Agora, para fechar, no capítulo 20, diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, enquanto o falso profeta e o anticristo vão ser jogados vivos no lago de fogo, o diabo será preso por 1000 anos. Por que 1000 anos? Olha só. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então vai ter nações. Não é a igreja que vai ser enganada. A igreja, na volta de Jesus, vai ter corpos glorificados, vai encontrar com o Senhor nos ares e descer já compondo seus exércitos, junto com os anjos. Agora as nações vão sobrar pessoas com corpo de barro, com corpo mortal, que vão entrar no milênio para ouvir a palavra e depois de 1000 anos vão ser testadas. Aqui vai dizer que depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto para enganar as nações. Essas nações são pessoas que sobram e vão poder presenciar o reino de Cristo na terra, vão receber a palavra. E no fim, vão ter seu teste de fé, como Adão teve no Gênesis, lá no Jardim do Éden, como nós estamos tendo agora, como os profetas tiveram no Velho Testamento. Eles vão passar pela sua prova. E antes disso, haverá um reino de 1000 anos, um reino glorioso, que cumpre várias profecias bíblicas neste reino milenar, o boi pastando, comendo pasto junto com o leão, com o cordeiro, uma criança brincando com uma serpente, sem que nenhum mal aconteça. Quem morrer jovem morrerá com 1000 anos. A vida das pessoas será diferente da vida agora. Elas vão andar segundo a lei de Cristo. Cristo vai restaurar essa terra. Porém, esse reino de Cristo ele durará 1000 anos. E neste milênio, a igreja vai receber o seu galardão. Você pode entender, com o cumprimento dessas profecias, ensinamentos de Jesus, como aquele que recebeu o dom e vai reinar sobre 5 cidades, outros vão reinar sobre 10 cidades, enfim, haverá ali o galardão dos santos. Após esses 1000 anos, irmãos, a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce dos céus. O Pai vai descer, o Filho entregará tudo ao Pai. Olha só, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi alguns daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele está dando um foco naqueles que não aceitaram a marca da besta e vão reinar com Cristo. Porém, também reinarão os apóstolos, reinarão os profetas, todos aqueles que forem fiéis a Deus, que morreram em Cristo, em todas as eras, vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. E você vê aqui muito claro que houve sim perseguição. Houve sim aqueles que não aceitaram a marca, perderam suas vidas, entregaram suas vidas por amor à palavra de Deus. Mas há também aqueles que estarão vivos na volta de Jesus, porque alguns vão ser transformados, nem todos passarão pela morte. Então, Deus, ele sabe o que nessa época, o que cada cristão vai ser preparado para quê? Para se entregar como um mártir ou para ser preservado, e arrebatado no dia da volta de Jesus. São coisas que pertencem a Deus, que Deus vai trabalhar nos últimos tempos. E olha o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos não reviveram. Então, depois que Cristo reinar com 1000 anos, por 1000 anos, e nesses tronos vai ser dado o galardão desses santos que participaram da primeira ressurreição. Após esses 1000 anos, todos os outros mortos vão reviver. A Bíblia vai mostrar isso. Você lê o Apocalipse 19, o 20 e o 21. Vão ressuscitar todos os outros mortos
E aí haverá o juízo final. Vai descer, né, o grande trono branco, o juízo do grande trono branco. A nova Jerusalém, o Pai, descerá. E céu e terra se fundirão, se tornarão um só reino. E Deus e seu Filho Jesus Cristo estarão aqui habitando com os homens, aqueles que foram achados dignos de participar desse reino eterno. Amém, irmãos? Então, nós podemos ver aqui uma linha do tempo. Em breve eu vou estar postando mais vídeos com mais detalhes. As pessoas costumam ter muita dúvida a respeito se realmente Jesus volta depois da grande tribulação. Muitos pensam que é antes. Eu vou mostrar aqui alguns porquês, o que o Apocalipse está mostrando. Numa linha sem forçar texto nenhum, numa linha do tempo fiel, que você pode ver aqui nesses capítulos, que você pode cruzar com os ensinamentos de Paulo, com os profetas, com os ensinamentos de Cristo, que você não vai ver contradição, você não vai ver ponta solta, você não vai ver nada se contradizendo a nenhum texto das Sagradas Escrituras. É isso que eu quero trazer para você, a vontade de Deus revelada na sua palavra. Amém? Eu peço para você deixar o seu like, porque ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E que Deus venha abençoar você, trazer um entendimento para você, não só das revelações do Apocalipse, mas de toda a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus não saiu de nós. Ela veio de Deus para nós devemos nos adequar a ela, conforme a vontade soberana do nosso Deus. Que você venha a receber todo o entendimento da vontade de Deus para a sua vida, que Deus venha abençoar você e até os próximos vídeos.